Salve, salve! Muito boa noite a todos vocês que me assistem agora de Manaus, no Amazonas, ou do resto do Brasil. Estamos iniciando mais uma aula de contabilidade pública, o nosso encontro semanal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre contabilização de restos a pagar não processado. Vai ser um papo muito interessante. Fica até o final dessa aula comigo que a gente vai aprender muita coisa sobre esse tema. Quem vos fala é professor Alípio Filho. Eu não sei se essa é a primeira vez que você me assiste aqui no canal. Se for, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se você já me assistiu em outras oportunidades, eu agradeço imensamente pela tua audiência, pelo teu prestígio, pela sua distinção. Muitíssimo obrigado. Também você é muito importante para mim. Então, nós vamos falar hoje sobre restos a pagar não processados. Mas, antes de iniciar o papo de hoje, gente, eu queria que vocês prestassem atenção aí no QR Code que está agora aqui no vídeo, que é o QR Code do material das aulas que a gente preparou especialmente para você. E daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes sobre esse material. São apenas 2 folhas, então se você dirigir a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai acessar diretamente esse material. A minha proposta é que você baixe esse material, que você depois imprima e, se não puder agora, depois você acompanha novamente essa aula e faça nesse material o que eu vou fazer aqui na aula. É uma forma de você fixar conhecimento, é uma forma de você avançar no aprendizado da contabilidade pública, enfim, dar continuidade aos seus estudos. Também eu gostaria que você visitasse o site das aulas, também aparece aí o QR Code no vídeo. Através do site você tem acesso a todas as aulas que foram gravadas, ao material respectivo, que também todos você pode baixar. Até agora nós demos 6 aulas, essa seria a 7ª aula, e aqui temos uma particularidade. Na verdade, essa 7ª aula eu estou pulando, eu não estou apresentando hoje, por razões didáticas. Já estou iniciando a primeira aula do módulo 2 da sequência de 30 aulas que nós estamos preparando para você. Por que eu estou fazendo isso? Porque a aula de hoje e a aula da próxima semana, em que eu irei tratar da contabilização dos restos a pagar processados, são uma sequência das aulas anteriores, das 6 aulas anteriores, em que eu contabilizei previsão da receita, fixação da despesa, empenho da despesa, liquidação e pagamento. Então, os restos a pagar são um tema que são uma consequência desse ciclo da despesa, da escrituração da receita e principalmente da despesa pública. Por isso que eu optei por iniciar já o módulo 2 já nessa aula. Então, fica comigo até o final. O que mais que eu tenho para vocês aqui? Bem, como eu sempre faço, primeiramente eu quero agradecer ao meu querido amigo Elcimar, de onde nós estamos gerando essas aulas, né? Aqui do estúdio do Fato Amazônico. Então, muito obrigado. Agradeço também ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, professor doutor André Caria. Também ao Cátedra de Brasília, na pessoa do ministro André Luiz, grande amigo. E também agradeço ao apoio da Audicom, que tem divulgado essas nossas aulas, na pessoa da presidente, doutora Milene Cuia. Então, estamos apresentados. Vamos então para a nossa aula de hoje, né, pessoal? Para a gente não perder tempo e avançar nos nossos estudos. Então, tomando aqui o nosso telão, eu começo sempre com uma dica de livro. Eu acho que vocês já prestaram atenção. Quem já assistiu
mais de uma vez essas aulas, tem notado que eu estou dando algumas dicas de literatura a cada aula. E hoje eu não estou bem dando uma dica de livro, eu estou dando uma dica de uma legislação que ela é básica em contabilidade pública no Brasil. Então, se você quer entender contabilidade pública, um conteúdo que você tem que ter à mão é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que aparece aí no telão. Esse manual está na sua 11ª edição, ele foi lançado agora em dezembro de 2024, e através dele você tem acesso a toda a sistemática de contabilização no setor público no Brasil, seja no âmbito orçamentário, seja no âmbito patrimonial. Ele mostra também como que os balanços são elaborados, que informações que nós devemos colocar ou registrar nos balanços públicos. Enfim, é um material bem volumoso, tem muita informação. Então, eu não sei qual é a finalidade que você me assiste, que você frequenta o meu canal. Se a finalidade é apenas para aprender contabilidade pública por uma questão de curiosidade, se você está se preparando para um concurso público, inclusive agora, a própria Polícia Federal soltou o edital, também o Tribunal de Contas da União está sinalizando para o edital para o concurso público. Se você é um estudante de graduação em contabilidade, precisa complementar os seus estudos, ou ainda se você é um profissional do setor público e quer aprender mais sobre a mecânica contábil no setor público. Então, qualquer que seja essa finalidade, qualquer que seja a sua finalidade, melhor dizendo, eu espero que essas aulas somem bastante no seu dia a dia. Tá bom? Então fica a dica de hoje. Esse manual você pode baixar pelo Google, coloca lá, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição, e o Google vai te trazer para você baixar em PDF esse material. Então, fica a recomendação. O que é que nós temos agora? Bem, como eu sempre faço, nós temos então um pequeno resumo da aula anterior. Então, no exercício 6, na aula exercício 6, eu então trabalhei com a contabilização do pagamento da despesa orçamentária. E naquela oportunidade, nós pagamos aí 2.000 unidades monetárias e eu mostrei para você, por meio desses lançamentos aqui, como que se desenvolve no âmbito orçamentário o pagamento da despesa pública ou no âmbito, deixa eu só adiantar aqui, patrimonial, né, em que nós fizemos aí o pagamento dos nossos fornecedores. Né? Então, nós fizemos dois registros contábeis, um de natureza orçamentária e outro de natureza patrimonial. Voltando só aqui um pouquinho, nós fechamos o nosso balanço orçamentário com essa configuração. Então, todas as colunas aqui preenchidas, e aqui nós temos o produto, né, a origem, na verdade, da aula de hoje, em que as despesas, deixa eu mudar só a cor aqui, as despesas empenhadas, despesas liquidadas e despesas pagas. A aula de hoje, senhores, está exatamente aqui, ó. Eu tenho 8.000 de despesa empenhada e tenho 6.000 de despesa liquidada. Isso acontece muito no setor público. E a partir daqui que a gente extrai o conceito de restos a pagar não processados, que eu vou mostrar para você em mais detalhes ou com mais detalhes daqui a pouquinho. Então, essencialmente, esse foi o nosso bate-papo da semana passada. Nós fechamos o balanço patrimonial também com essa configuração. Veja que ele apresentou um saldo a pagar de 4.000 unidades orçamentárias, um disponível de 8.000
e nós, então, encerramos o nosso balanço patrimonial dessa forma. Muito bem, então, na aula de hoje, já começando a aula de hoje, tá? Aula exercício 1, módulo 2, contabilizando ou escriturando os restos a pagar não processados. O que é isso, né? O que eu chamo de restos a pagar não processado? Bem, como eu disse, esse tema, ele faz parte, eu estou marcando aqui já do módulo 2, né? Eu ainda tenho uma aula do módulo 1, que eu vou dar daqui a 2 semanas. Então, eu vou trabalhar hoje os restos a pagar não processados, na próxima semana os restos a pagar processados, e aí a gente finaliza essas 2 aulas, tá? Finalizada essas 2 aulas, a gente volta para a aula 7 do módulo 1 para finalizar o módulo 1, ok? Essa aula 7 é uma aula particular, é uma aula pontual, né? É um tema que fala sobre um conceito novo em contabilidade pública, chamada despesa em liquidação, tá? Por isso que eu deixei ela para depois. Então, vamos lá. Bem, Alípio, onde que eu encontro na legislação brasileira a referência ao restos a pagar? Bem, aqui, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a Lei 4.320/64 é a nossa Bíblia da contabilidade pública no Brasil. Então, é ela que traz a raiz dos registros, dos conceitos, dos parâmetros de fiscalização no Brasil. Evidentemente que de lá para cá muita coisa mudou e hoje o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que eu fiz referência ainda há pouco no início da aula, ele então ocupa a posição central. Todavia, muitos fundamentos permanecem ainda na Lei 4.320. E um desses fundamentos é o conceito de restos a pagar, que está aqui no nosso artigo 36, que eu estou marcando aqui para você, está 4.320. O que diz esse dispositivo? Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, ou seja, todas as despesas empenhadas, desde que elas não tenham sido pagas até 31 de dezembro de cada ano. Tá? Dentre esses empenhos não pagos, eu vou identificar 2 grupos. Primeiro grupo, os empenhos processados e os empenhos não processados. Os empenhos não processados vão dar origem aos restos a pagar não processados, enquanto que os empenhos processados originarão os restos a pagar processados. Bem tranquilo, né? Essa associação entre despesa não empenhada ou despesa empenhada não processada e despesa empenhada processada e resto a pagar não processado e resto a pagar processado. Então, uma coisa dá origem à outra, né? Eu acho que ficou bacana aí a explicação. E aqui um gráfico que já me acompanha desde a nossa primeira aula, tá? Que eu falei sobre a fixação da despesa e evolui até o pagamento. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, que esse aqui é a raiz, é a origem dos restos a pagar. O que acontece? Deixa eu só mudar a cor aqui, entre 1º de janeiro de cada ano e 31, olha só, coloquei, copiei e colar. Na verdade, isso aqui é dezembro, tá? 31 de dezembro de cada ano, a despesa ela evolui em 4 fases ou etapas: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Então, tem despesas que são fixadas e evoluem até o pagamento antes de terminar o ano, até 31 de dezembro. Aqui, ó, até 31 de dezembro. Essa despesa, então, ela se completou, ela se realizou de forma íntegra, de forma integral. Todavia, existem despesas que vão se situar em 2 condições, vão aparecer com 2 perfis diferentes. Olha só o próximo quadro.
Existem despesas que vão ser fixadas ao longo do ano ou no início do ano, vão ser empenhadas, vão até ser liquidadas, todavia o ano acaba. Então, 31 aqui de dezembro, não é 31 de janeiro, 31 de dezembro, o ano acabou. Nesse ano que acabou, foram realizadas 3 das 4 etapas da evolução de uma despesa. A quarta etapa, ela vai ocorrer no ano subsequente ou nos anos subsequentes, tá? Todas as despesas que estiverem ou que apresentarem essa configuração vão ser chamadas de restos a pagar processados. É aí que nasce o resto a pagar processados, tá? Então é como se o ano ficasse curto, né? Acaba, e aí eu tenho um pedaço de estágio para ser realizado, que é o pagamento, tá? É a contrapartida financeira, ok? Então isso é o resto a pagar processados, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Então não perca a nossa próxima aula, a aula da semana seguinte. Eu posso ter também essa outra configuração. Olha só, a despesa ela foi fixada no ano, foi empenhada. Quando acabou o ano, 31 de dezembro, eu não tenho como liquidar. Consequentemente, eu não tenho como pagar, uma vez que eu só posso pagar uma despesa que é liquidada. Se ela não for liquidada, não haverá pagamento. Então, nesse caso aqui, apenas 2 estágios é que se realizam durante o exercício financeiro. Os outros 2 estágios pretende-se que sejam realizados no próximo exercício ou nos próximos exercícios, que é a liquidação e o pagamento. Então, na verdade, eu tenho uma despesa que ela vai ser realizada ou executada pela metade. Despesas que apresentem essa configuração serão chamadas, então, de restos a pagar não processados. Evidentemente que aqui tem um detalhe, tá? Todos os empenhos que se encontram nessa situação, por regra no setor público, a regra é cancelar esses empenhos. Lembrando que o empenho é um acordo de cavalheiro entre a administração pública e o fornecedor. E nesse acordo de cavalheiros existe uma solicitação da administração pública para que o fornecedor lhe entregue um bem ou um serviço. Ok? É apenas um acordo. Se por acaso, ao final do exercício, a administração pública desejar quebrar esse acordo, dizer, olha, eu não quero mais que você me entregue o bem ou o serviço que eu solicitei, é o cancelamento do empenho. Só que aqui tem uma consequência jurídica que eu vou bater um papo com você no final da aula, tá? Isso aqui não é tão simples assim. Isso aqui nós temos um problema no Brasil estrutural, que na verdade merece uma atenção especial, não apenas da parte dos gestores, mas também da parte dos legisladores. Eu vou dizer depois por quê. Então, aqui, só para resumir, é que nascem os restos a pagar não processados, tá bom? Então, nesse telão aqui está bem representado essa situação, ok? Se a administração pública, então, decidir manter esse empenho, pessoal, esse empenho não vai ser, consequentemente, cancelado. Ele vai ser considerado um empenho não processado, tá? E inscrito em restos a pagar, ele vai ser mantido, tá? E é a partir desse ponto que a gente vai dar continuidade à aula de hoje. Então, vamos lá. Bem, o que eu tenho como resumo das aulas anteriores? Então, nós havíamos, pessoal, fixado a despesa em 10 mil, empenhamos em 8 mil, liquidamos em 6. Aqui é o que nos interessa. Então, eu tenho empenhos não liquidados no valor de R$2.000, ou 2.000 unidades monetárias. Estou marcando aqui para vocês, tá? E é esse valor que eu vou inscrever em restos a pagar não processado. A outra opção que eu teria
seria cancelar esse empenho caso a administração pública decidisse não querer mais, não solicitar mais a entrega do bem ou da prestação de serviço por parte do fornecedor. A outra opção seria essa. Mas nesse caso aqui, ela vai manter esse empenho, não vai cancelar e vai inscrever em restos a pagar não processados. Muito bem. E aqui os nossos lançamentos. Olha, já aí na nossa apostila só tem 2 páginas, né? Essa é a segunda página, que ela traz um resumo das aulas anteriores e a nossa situação, que nós estamos falando na aula de hoje, está aqui, ó, nesse razonete. Ó. Veja que eu empenhei 8.000, liquidei 6.000 e eu tenho um saldo a liquidar no valor de 2.000. 2.000, então, é que eu vou inscrever em restos a pagar não processado. Em quais contas que eu vou fazer essa inscrição? Nessas aqui, ó. Contas da classe 6 e contas da classe 5. É o que nós vamos fazer agora, tá? Eu quero que você, quando baixar o material, me acompanhe nessa aula para fazer exatamente o que eu vou fazer aqui para ficar como memória para você. Bem, aqui eu tenho uma conta 5317, restos a pagar não processado, inscrição no exercício. Uma conta similar, só que é classe A6, 63.171, tá? Eu tenho depois uma conta 5311 aqui, ó, resta a pagar não processado, inscritos, e a 6311, resta a pagar não processados, a liquidar, tá? Então, fica dessa forma. Veja que depois dessa conta a liquidar, eu tenho, ó, liquidados a pagar. Essa conta aqui que vai registrar todas as liquidações que irão ocorrer posteriormente, quando esse resto a pagar for então liquidado. Lembrando que esse resto a pagar, ele é não processado. Ele carece de ser liquidado e pago posteriormente. Então a liquidação, quando ocorrer, vai ser registrada nessa conta. Quando então ele for pago, nessa outra conta que eu estou demarcando aqui para você. Então, essencialmente, essa é a trajetória do resto a pagar no exercício seguinte ou nos exercícios subsequentes, né? Uma vez que isso demanda tempo para ocorrer. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Olha só, primeiro lançamento. Quando chega no final do ano, gente, tem um calendário de encerramento do exercício. Todos os entes federativos exigem ou elaboram esse calendário. E um dos calendários seria congelar os empenhos, ou seja, a partir de determinada data, no mês de dezembro, eu não posso mais empenhar da administração pública, tá? Consequentemente, eu vou ter exatamente essa configuração aqui, ó, um saldo a liquidar, tá? Um saldo a liquidar. Esse saldo a liquidar é que vai ser mantido inscrito em restos a pagar. Se isso acontecer, eu vou então trabalhar com essas duas contas aqui, ó, 5317, 63.171, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um débito nessa primeira e um crédito aqui nessa segunda, tá? Lembrando que eu não vou trazer nenhum valor dessa conta aqui, ó, nem para cá e nem para cá, ó. Isso não, eu apenas vou tomar essa conta por referência, calcular o valor exato do resto a pagar não processado, dos empenhos não processados, para então o valor ser registrado aqui e aqui. Tudo bem? Isso no mês de dezembro, tá? Quando vira o exercício, ou já no finalzinho do mês, eu tenho que fazer um segundo lançamento. Esse lançamento é de ajuste, tá? Em que eu vou dar um crédito na conta 5317 e dou um débito na conta 5311, ok? Com isso, essa conta aqui desaparece da minha contabilidade pública. A mesma coisa eu faço com a 63.171. O que eu vou fazer? Eu vou dar um débito nessa conta, fazendo com que ela zere o saldo, e o saldo eu vou transferir para 6311. E a partir então de 1º de janeiro do exercício subsequente, eu vou trabalhar
com essas duas contas aqui, ó. A partir dela, ou a partir dessas contas, que eu vou então prosseguir na trajetória de execução de resta a pagar. Lembrando que a administração pública encomendou o bem ou serviço, pediu o bem ou serviço por parte do fornecedor, e o fornecedor então vai correr atrás para entregar esse bem ou esse serviço que foi solicitado pela administração pública, ok? Muito bem, se ele entregar e tiver tudo ok, e nessa entrega, ó, temos a fase material, a fase cognitiva, a fase do ateste, que eu falei numa aula passada. Se você não assistiu essa aula, volta lá, tá? E parece que a aula 3 eu comentei sobre esses conceitos da liquidação da despesa. Então, tem que passar por todas aquelas fases para então se ultimar a liquidação da despesa. Liquidou, qual o lançamento que é feito? Esse aqui, ó. Então, o que eu faço? O nono lançamento, eu dou um débito aqui na 6311 e dou um crédito aqui na 6313. Com isso, eu anulo essa conta, tá? E trago todo o saldo dela para cá, para 6313. Então, aqui, gente, o fornecedor já entregou o bem, já prestou o serviço, a administração pública já deu a teste, assumindo a responsabilidade por pagar a esse fornecedor, por isso que ela está pendente de pagamento aqui, ok? No outro momento, no último momento, quando a administração pública paga essa despesa, eu faço o último lançamento, né? Eu debito a conta 6313 e credito a conta 6314. Então, com isso, eu zero essa conta aqui, a mesma coisa aconteceu com as contas anteriores e trago esse saldo para cá. Então, essa conta aqui vai ser responsável por acumular todos os restos a pagar pagos. É meio estranho aí, né? Restos a pagar pagos. É porque é o seguinte, essa conta marca o estágio do pagamento daquele empenho que faltou liquidar no ano passado e que foi inscrito em restos a pagar. Mas ele, ao mesmo tempo que ele marca o estágio do pagamento, ele mantém a raiz da operação, a origem da operação, sabendo que esse pagamento decorre dos restos a pagar não processados. Então, ele mantém essa nomenclatura até o final, até ele ser pago, tá? Então, se eu fosse fazer, por exemplo, uma auditoria em restos a pagar, contábil, eu trabalharia exatamente com essas contas aqui, ó, para saber a evolução dela e como que a administração pública conduziu o processo de liquidação e pagamento desses empenhos não liquidados e que foram inscritos em restos a pagar no exercício anterior. Tudo bem? Então, basicamente é isso, gente, tá? Aqui eu tenho o estágio, então, do pagamento. Aqui eu tenho o estágio, então, da liquidação. E eu já tinha o estágio do empenho. Ele começou o ano somente com esse estágio. Finalizou o ano anterior também com esse estágio. Então, basicamente é isso. É dessa forma que eu trabalho. Aqui eu encerro meus lançamentos contábeis. Alípio, tem algum impacto disso no balanço orçamentário? Não tem, tá? Todos aqueles lançamentos que nós fizemos, eles não impactam o balanço orçamentário. Por quê? Porque o balanço orçamentário já deu aqui, ó. Através dele, eu tenho como saber qual o valor da despesa empenhada e não liquidada. Nesse caso aqui, eu tenho o valor de 2.000 unidades monetárias. Questão, inclusive, para concurso aqui, ó. Camarada está diante aqui de um balanço orçamentário, a banca pergunta qual o valor do resto a pagar não processado, basta olhar para essas duas colunas aqui e subtrair. Se tiver alguma diferença, esse é o valor do resto a pagar não processado. Tudo bem? Então não altera nada aqui. Então, eu finalizo a aula de hoje em relação à contabilização do resto a pagar não processados. Tá? Então, na aula seguinte, a gente vai bater um papo sobre restos a pagar processados. Antes da gente finalizar a aula de hoje, eu queria bater um papo com vocês sobre o decreto 93.872/86, que eu mostro aqui no telão. Tá? Esse decreto é um decreto federal que vale apenas para o Executivo Federal e ele dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional.
É um decreto bem antigo, é de 86, mas ele continua em vigor, muito embora alguns de seus dispositivos tenham sido revogados ao longo do tempo, tá? Mas para mim é um dos melhores regulamentos que o governo federal tem em termos contábeis e orçamentários. E aqui, gente, eu chamo a atenção para o artigo 35 desse decreto, tá? O que ele diz? O empenho de despesa não liquidada, olha só, o papo da aula de hoje, tá? Será considerado anulado em 31 de dezembro para todos os fins, exceto, tá? Aqui que está o pulo do gato, né? Por que eu chamei esse decreto para conversar com vocês? Por uma razão simples. A maioria dos entes federativos no Brasil, principalmente os municípios, os pequenos municípios, não dispõe de critérios para inscrição e ressapagar não processados. Não possui uma legislação específica que discipline esse processo de inscrição ou não inscrição. E nesses casos, nesses municípios, nessas entidades federativas que possuem uma lacuna legislativa em relação a esse tema, acaba que a inscrição ou não inscrição de empenhos não processados ou não liquidados em ressapagar passa a ser uma decisão pessoal, muitas vezes, do gestor. E isso é perigoso no setor público. Por quê? Porque eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que a legislação determina, tá? Então, um apelo já que eu faço aqui é que, se o município não tiver uma legislação que discipline o processo de inscrição de empenhos não liquidados em ressapagar não processados, por favor, que se inspire nesse decreto 93.872/86, em especial no seu artigo 35, para, então, fazer um copia e cola, tá? Que já vai ajudar muita coisa, tá? Então, é o apelo que eu faço. Vamos voltar, então, aqui para o nosso decreto 93.872. Eu vou apenas comentar como é que ocorre as exceções ao não cancelamento do empenho. Então, a regra que eu falei é essa aqui, né? Todo empenho não liquidado, a regra no governo federal é anular. Está aqui, ó, em 31 de dezembro. Eu só não vou anular se o empenho se enquadrar em qualquer uma dessas situações aqui. E é cada uma dessas situações que eu vou comentar agora com vocês. Presta atenção aqui na primeira, ó. Se vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecida. Então, quando é feito o empenho, todos sabem que o fornecedor tem um prazo para entregar o bem ou prestar o serviço para a administração pública. Se por acaso esse prazo for posterior, o término dele, evidentemente, for posterior a 31 de dezembro, nessas condições, esse empenho deve ser mantido, deve ser inscrito em ressapagar não processado. Para o governo federal isso é válido e mais especificamente para a administração direta e indireta do Poder Executivo Federal. Esse decreto não obriga os outros poderes, muito embora ele sirva de parâmetro também para esse procedimento de inscrição em ressapagar não processado. Então é isso, tá? Por que não cancela? Porque está vigente o prazo. Seria uma falta, seria uma quebra de contrato, digamos assim, uma vez que o empenho é, no fundo, juridicamente falando, um contrato que é estabelecido entre a administração pública e o fornecedor, seria uma quebra de contrato unilateral se a administração pública cancelasse esse empenho em 31 de dezembro e ainda assim restasse um prazo para o fornecedor entregar o bem ou prestar o serviço. Então, para o governo federal, esse empenho deve ser mantido, pessoal, tá? Essa é a primeira regra. A segunda regra aqui do telão é que é o seguinte, ó, vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, a segunda hipótese, mas na verdade a segunda hipótese ela é dividida em duas, tá?
Veja, nesse caso aqui específico, que é a primeira parte do inciso 2, é o seguinte: o fornecedor acabou de entregar o bem ou serviço, tá? Ou então já se finalizou o prazo com a entrega do bem ou serviço. E está em cursos a liquidação da despesa. A gente sabe que liquidar uma despesa, em muitas situações, não é algo rápido. Ela demanda um tempo. Lembra das fases material, né, cognitiva e de ateste. Muitas vezes a liquidação de uma despesa passa ou demanda 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependendo aí da complexidade, tá? Então, mas isso desobriga ou não permite que a administração pública cancele esse empenho, tá? Então, o fornecedor já fez a sua parte, caberá à administração pública fazer a sua. Nessas circunstâncias, não é possível cancelar esse empenho. A outra, ou seja, de interesse da administração pública exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Bem, nessa circunstância, a administração pública vai decidir manter esse empenho, mesmo não ocorrido a situação 1 e a primeira parte da situação 2, porque é de interesse dela receber esse bem, receber esse serviço, né, por parte do fornecedor, em razão de muitas vezes esse produto a ser entregue pelo fornecedor ser estratégico para o dia a dia da administração pública. De repente se trate de um medicamento, de uma vacina, né? Nós passamos aí na época da Covid, em que a vacina muitas vezes representou a medicação, a diferença entre a vida e a morte das pessoas. Enfim, produtos sensíveis que são extremamente úteis para o dia a dia da administração pública, muitas vezes ela quer então que seja entregue mesmo, então ela não vai cancelar esse empenho, tá? Mas essa hipótese é uma decisão pessoal da administração pública, tá? Dependendo aí das circunstâncias, da utilidade do produto, enfim. Na sequência, o inciso 3, tá? Quando esse empenho se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas. Nesse caso aqui, nós estamos diante das transferências legais e constitucionais, né? E também diante das transferências voluntárias, que são os convênios, né? Então, todos sabem, por exemplo, que o governo federal repassa recurso para os estados e para os municípios, debaixo da rubrica dos fundos de participação do Estado, ou dos estados, ou dos municípios. Se o empenho se referir a esse tipo de repasse, eu não posso cancelar esse empenho. Assim como eu não posso cancelar esse empenho se for uma transferência voluntária, já que a transferência voluntária, um convênio, ele representa a realização de um programa governamental, muitas vezes estratégico também, só que numa outra esfera de governo, né, no Estado, no município ou no Distrito Federal. Então, nessas circunstâncias também, eu não posso cancelar esse empenho. A última hipótese, inciso 4, quando o empenho se referir a compromissos assumidos no exterior, pessoal. Então, por exemplo, as delegações brasileiras, Ministério das Relações Exteriores, Presidente da República, suas comitivas, ao visitar outros países, cumprindo agendas internacionais, evidentemente que geram despesas para o governo federal, né, para o Estado brasileiro. Essas despesas vão ser empenhadas, tá? E em 31 de dezembro, se elas não tiverem sido liquidadas, esses empenhos devem obrigatoriamente ser mantidos. Então, não posso cancelar esses empenhos. Então, veja que o decreto 93.872 de 86 é muito salutar, é muito sábio em definir essas situações. Fora dessas situações, aí sim, fica a critério de cada administração pública cancelar o empenho ao final do exercício. Agora eu vou chamar a atenção para um outro ponto. É importante que, ao cancelar o empenho, essa administração pública ou esse administrador público comunique o fornecedor desse cancelamento, coisa que não ocorre no Brasil.
É muito comum a administração pública, muitas vezes, principalmente em virada de mandato, cancelar empenhos, porque a sua manutenção representa uma infração ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o jeitinho é cancelar empenhos, né, para fugir do 42, né, e não comunicar absolutamente nada ao fornecedor. Como eu falei, não só por conta do 42, no caso de virada de mandato, artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também porque um empenho representa, no fundo, um contrato entre a administração pública e o particular, é dever da administração pública comunicar o cancelamento do empenho a esse particular, justamente porque ele está se programando para entregar o bem ou prestar o serviço, e muitas vezes arcando com despesas nesse processo. Isso evitaria, ou isso evita até futuras demandas judiciais que podem trazer danos aos cofres públicos, né, alegando justas indenizações. Então aqui é um apelo que eu faço para quem me ouve, tá, para que seja parte aí, que integra a administração pública, seja estadual ou municipal em especial, para que adotem esse tipo de postura ou procedimento na administração pública, né? Se fizer isso, a gente vai caminhar bacana, né? Isso é uma ótima prestação de serviço e principalmente isso mostra compromisso da administração pública com o fornecedor, né? Então, gente, é o que eu tinha para os senhores, né? Eu estou finalizando a nossa aula de hoje aqui no telão. Como eu sempre faço, eu estou mostrando aqui para vocês o QR Code do meu canal YouTube. Quem não visitou, por favor, visite. Tem muita coisa bacana lá. Todas essas aulas gravadas estão lá. Ao todo, serão 30 aulas de contabilidade pública, né? Vão estar todas lá. Tem outras aulas também sobre auditoria governamental, sobre orçamento público. Eu vou retomar, inclusive, a gravação de aulas, né, para compor essas listas. Tem, inclusive, uma playlist lá sobre economia fácil, que faz muito sucesso no Brasil, em que eu ensino economia para quem me assiste lá pelo meu canal. Então tá aí o QR Code, pode visitar, será um prazer tê-lo ou tê-la por lá. Comente aí, né, dê sugestão de temas, compartilhe esse trabalho com outras pessoas, porque antes de mais nada, isso aqui é um serviço público que eu presto, né? Não é apenas uma aula acadêmica, né? Na condição de agente público, eu procuro prestar e compartilhar conhecimento. E tem uma novidade para vocês, tá? Em breve nós entraremos também com aulas sobre controle externo, né? Que vai falar sobre Tribunais de Contas do Brasil, como é que eles funcionam, como que as controladorias atuam, enfim, vai ser um papo muito interessante. E por fim também está aí no telão o nosso QR Code, o meu QR Code do Instagram, tá? É só também acessar, me acompanhe por lá. Muita coisa eu publico por lá, até de forma antecipada. Pessoal, então eu agradeço pela atenção dispensada, tá? Meu muito obrigado a todos. Obrigado pela tua participação, nem que seja que assistiu um pouco das minhas aulas aqui. Muito obrigado, muito honrado pela tua participação. Desejo a você uma ótima noite e até a nossa próxima aula falando sobre inscrição ou contabilização da inscrição de restos a pagar processados. Será um papo muito interessante. Forte abraço a todos. Muito obrigado.